Está chegando mais um exame de ordem e, por conta disso, a dica da nossa semana será voltada para as questões objetivas de tributário da primeira fase da OAB. Como vocês sabem, os assuntos da primeira fase costumam se repetir e por isso eu reuni os assuntos cobrados em tributário nos últimos 10 exames de ordem. No vídeo de hoje nós vamos pontuar essas temáticas e dar algumas dicas para essa reta final dos estudos. Se você está estudando para a primeira fase do exame de ordem, não deixem de conferir o vídeo que eu vou deixar aqui no card com dicas e fontes de estudo para o direito tributário para a primeira fase. No vídeo de hoje eu vou pontuar os assuntos mais cobrados nos últimos 10 exames, do 18º ao 27º exame de ordem. Quanto aos assuntos, vamos começar pelo conceito de tributo. Esse não foi um ponto muito explorado nos 10 últimos exames, a gente tem apenas uma ocorrência que na verdade ligava mais à questão da extinção do crédito tributário, que era a possibilidade de pagamento de tributo com bem imóvel previsto no artigo 156, inciso 11 do CTN. Quanto às espécies de tributos, nós temos cobranças quanto à contribuição de melhoria e as taxas, mas nos requisitos gerais que estão previstos na Constituição e nos artigos mais importantes sobre essas espécies no CTN. Quanto às contribuições especiais, não é suficiente saber o artigo 149 da Constituição. É preciso também ter em mente as contribuições para a Seguridade Social, previstas no artigo 195 da Constituição, principalmente os seus parágrafos que tratam da aplicação do princípio da anterioridade e da competência residual. A competência tributária é um assunto muito cobrado e sobre ela eu posso ressaltar os seguintes pontos. A previsão das competências em geral, principalmente as questões mais confusas quanto àquelas questões dos serviços que são de competência do ICMS e não do ISS. Essa questão precisa estar bem clara na cabeça de vocês. Além disso, nós temos que também verificar a competência residual da União e seus requisitos. Esse é um assunto também muito recorrente. A competência para a contribuição previdenciária, e aí mais uma referência ao artigo 195 da Constituição, e a competência dos territórios. Também é um assunto reincidente na OAB a questão da possibilidade de delegação da capacidade tributária ativa. Então lembrem-se disso. Tem mais de uma questão nesses 10 últimos exames falando da possibilidade de você delegar a capacidade para fiscalizar e arrecadar os tributos sem que haja delegação de competência. Quanto à repartição do produto da arrecadação das receitas tributárias, esse assunto não tem sido tanto cobrado em termos percentuais, com exceção do ITR, mas é necessário saber quais são as receitas repartidas e entre quais entes. Também é importante saber a possibilidade de ajuizamento de ação para restituição de imposto de renda retido na fonte por servidor público em face do Estado e dos municípios em razão dessa receita ser transferida para esses entes, conforme a súmula 447 do STJ. No que diz respeito às imunidades tributárias, é preciso ter bem claras as hipóteses do artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal e ter em mente que elas se restringem aos impostos. Além disso, quando a Constituição se refere à necessidade de ausência de finalidade lucrativa, isso não quer dizer que não possa haver superávit, mas que eventual superávit vai ser reinvestido nas finalidades daquela instituição, ou seja, o superávit não é repartido, não é distribuído, não há distribuição do lucro. Quanto à legislação tributária, é importante lembrar das reservas de lei complementar, das hipóteses em que o CTN exige a interpretação literal e das possibilidades de aplicação da lei para ato ou fato pretérito, principalmente a diferença de tratamento de tributo e multa nesses casos. Em relação ao lançamento, um assunto muito cobrado pela OAB é a questão da legislação aplicável, que é aquela vigente ao tempo do fato gerador, e também é importante saber as exceções a essa regra geral. Em relação à sujeição passiva, é preciso lembrar da regra que as convenções particulares não podem ser opostas ao fisco para alteração do sujeito passivo da obrigação tributária. Além disso, é preciso também saber as regras de domicílio tributário e de solidariedade tributária. A gente pode perceber que a responsabilidade tributária é um assunto muito querido pela OAB. A responsabilidade tributária por sucessão empresarial, por exemplo, nos últimos 10 exames teve 3 ocorrências de cobrança. Então é muito importante saber as nuances dessa responsabilidade previstas no CTN e eu chamo a atenção também para a responsabilidade por infração.
Também tem várias nuances do CTN que precisam ser lidas e estudadas com maior atenção. Os privilégios e preferências do crédito tributário também é um assunto muito importante e eu chamo a atenção aqui para as peculiaridades no caso de falência. Em relação à suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, é muito importante saber as hipóteses de cada um desses institutos e saber identificá-los dentro de um caso concreto. A OAB gosta de trazer um caso concreto para você identificar que instituto é aquele e se ele é suspensão, extinção ou exclusão. Chamo ainda a atenção que é muito importante saber a distinção da decadência para prescrição dentro de um caso concreto. A OAB gosta de trazer um caso concreto para você identificar se é um caso de prescrição ou decadência, assim como também você tem que saber as peculiaridades de prazos de prescrição, além daquele prazo padrão de 5 anos. Você tem que saber o marco inicial. E aí eu chamo a atenção para o prazo para ação de repetição do indébito, assim como o prazo para a ação anulatória de decisão administrativa que denega o pedido de restituição. Em relação à administração tributária, eu chamo a atenção para a questão do sigilo fiscal, as previsões no CTN, assim como as trocas de informação que não são consideradas quebra de sigilo pela jurisprudência. Chamo a atenção também para as possibilidades da decretação da indisponibilidade de bens e também as questões relativas à certidão negativa de débitos, principalmente nos casos de suspensão do crédito tributário. Em relação aos impostos, nesses últimos 10 exames, eu poderia dizer que o queridinho da OAB é o IPTU. Além de a gente ter a ocorrência de 3 questões específicas sobre esse imposto, o IPTU é muito cobrado no bojo de outras questões, que trazem casos concretos envolvendo o IPTU, mas que não necessariamente são especificamente sobre o IPTU. Além do IPTU, nós temos também ocorrências de IPI e ICMS, mas eu diria que as questões dos impostos podem ser resolvidas com as disposições da Constituição, as disposições gerais do CTN, assim como as súmulas. Por fim, uma lei de leitura obrigatória é a Lei de Execução Fiscal. Nos últimos exames também temos 3 ocorrências de questões cobradas com disposições específicas da Lei de Execução Fiscal. A gente tem questões relativas à exigência de garantia para apresentação de embargos, prazos, início da contagem do prazo, além de questões cobrando as outras ações que são previstas também na Lei de Execução Fiscal. É uma lei pequena e que pode resolver muitas questões, por isso eu acho que é obrigatória uma leitura atenciosa e integral da Lei de Execução Fiscal. Espero que essas dicas tenham sido úteis nessa reta final. Não deixem de assistir ao nosso vídeo com dicas para a primeira fase do exame de ordem, assim como não deixem de responder questões de provas anteriores, porque a repetição é muito comum. Eu desejo para vocês uma boa sorte e até a próxima!